Olá, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Flávia, sou estudante da Uninter, do curso de Pedagogia. E esse é mais um vídeo, certo? Eu estou gravando para o meu estágio em extensão. E aí eu gostaria de compartilhar para vocês essas informações. Então, como eu havia dito, né, meu nome é Flávia, estou fazendo Pedagogia, segunda licenciatura. Esse estágio é na educação infantil. Certo? A minha temática é ensinando e aprendendo matemática de forma lúdica na educação infantil. Então, nesse vídeo, nós vamos aprender algumas atividades de matemática voltadas para a educação infantil, algumas brincadeiras e também brincadeiras para serem feitas agora nesse momento de pandemia. Então, a gente falando aqui da questão da matemática, a gente observa o seguinte, que a matemática ela é fundamental para que as crianças adquiram noções de contagem, de quantidades, de raciocínio lógico. Então, espaço e resolução de problemas, né? Então, o primeiro contato da criança com a matemática, ela começa na educação infantil. Então, por isso que é muito importante esse primeiro contato, onde é estimulado o raciocínio lógico e percepção de formas e símbolos numéricos, através de atividades aí de matemática. Então, são várias, né, as didáticas que podem iniciar aí neste primeiro contato com a matemática. Tudo começa com uma brincadeira de interação, porém que tem sempre o quê? Um significado e aprendizado, ou seja, as atividades lúdicas na educação infantil são muito importantes. Não apenas porque são brincadeiras, mas porque tem sim um significado fundamental e necessário. Então, brincar com formas geométricas é uma delas, que é justamente o que a gente vai falar aqui, né? Mesmo na brincadeira, o aluno ele passa a discernir as formas, os conteúdos, tudo isso. Então, a gente não pode negar que existem, lógico, alguns alunos que possuem um certo grau de dificuldade nessa disciplina, né? E é bastante comum que entre elas a matemática seja considerada uma das mais difíceis. Mas é justamente por ser uma matéria fundamental, não só na escola, em muitos casos até em nosso cotidiano, ela também poderá ser usada. Então, por isso é necessário realmente um verdadeiro investimento para esses aprendizados. Então, estimular esse conhecimento dessa criança é dever do professor, em que ele deve orientar e ter boas didáticas, para que o aluno ele consiga aprender realmente com significado aquele tema, aquele assunto. Então, mesmo ainda na infância, colocar os alunos em contato com atividades como essa, atividades lúdicas, né, são muito importantes. Então, uma boa base de ensino garante excelentes alunos e professores brilhantes, isso é muito importante. Então, para proporcionar ao aluno esse contato e prática com a matemática, vamos conferir aqui algumas atividades bem bacanas envolvendo a matemática. Vamos lá? Bem, a gente vai abordar um pouquinho sobre as formas geométricas. Então, observando essa figura, a gente percebe algumas formas. Temos aqui a questão, temos o quadrado, o trapézio, retângulo, o círculo, o hexágono, o pentágono, triângulo e o losango. Observem que a aprendizagem das formas geométricas é o primeiro passo para o estudo da geometria e do raciocínio espacial. Certo? Isso ocorre justamente nos primeiros anos de escolaridade, quando as crianças estão na educação pré-escolar, ou seja, esse conhecimento, né, esse aprendizado das formas geométricas, ele já inicia aí nos primeiros anos de lá da escolinha,
quando a criança ela já começa a observar essas formas no seu contexto. Então, as crianças que adquirem esse conhecimento cedo, provavelmente elas aprenderão mais facilmente no futuro. Para que os professores eles possam ensinar formas geométricas às crianças, nós podemos seguir algumas estratégias e atividades que vão ajudar aí nesse processo, certo? Então, primeiro, a gente precisa observar, né? Qual a importância dessas formas geométricas na educação infantil? Então, a absorção desses conhecimentos em geometria representa um desafio para muitas crianças em diferentes fases. Então, elas começam a ter contato com as formas por meio de desenhos, dos desenhos da TV e dos brinquedos. Isso desde cedo. Então, quando as crianças estão nos primeiros anos da infância, elas possuem uma alta capacidade de absorção de aprendizado. Embora existam muitas coisas que levam tempo para instalar aí na mente delas. Então, podemos ajudar como educadores e pais por meio de jogos e pequenos truques, para que elas aprendam de maneira natural. Então, a gente observa justamente a importância do aprendizado das formas geométricas. Então, é o caso justamente das figuras. Brincando com elas, as crianças elas aprendem a diferenciá-las e aprimoram seus conhecimentos de forma simples e, acima de tudo, muito divertidas. Então, com um pouco de paciência, né, as crianças elas vão se lembrar de cada uma das figuras. Então, vamos citar aqui algumas. Por exemplo, o círculo. Até que as crianças elas memorizem as formas, elas podem chamá-las de bola ou até mesmo compará-lo ao sol. Desta forma, conhecendo essas palavras, as crianças elas vão associar o formato redondo ao círculo. Então, é aquela coisa. No início, a criança pode não chamar de círculo, ela pode chamar de bola ou comparar esse círculo a algum objeto que ela conheça, por exemplo, o sol. Há uma outra forma geométrica, nós temos o quadrado. As crianças, elas costumam desenhar casas quando são pequenas, né? Então, o formato do desenho é uma boa forma de assimilar o conteúdo de quadrado. Também podemos usar, por exemplo, as almofadas do sofá para lembrar aí da forma do quadrado. Então, é sempre interessante fazer essa associação. O que se parece com o quadrado? E aí a criança vai falando os objetos. O retângulo. As portas, né, são um elemento retangular. Por isso, são um elemento importante para ajudar a introduzir o conceito de retângulo. Então, os meninos também vão gostar de associar essa forma com as carrocerias dos caminhões. Por exemplo, se a gente estiver na sala de aula, comparar o retângulo com o nosso quadro. São justamente essas comparações são muito importantes para a criança, para que a criança consiga adquirir e fortalecer essa aprendizagem. O triângulo. Como falamos sobre desenhar casas, né, as crianças elas sempre desenham o telhado, que forma um belo triângulo, coroando o quadrado deles. Ou seja, é sempre interessante sempre se fazer esse tipo de associação. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma história que pode ser contada, certo, em sala de aula, ou também os pais podem fazer esse presente nesse momento. É a historinha sobre as formas geométricas. Diz assim: o comboio das formas. Era uma vez um homenzinho verde e redondo que saiu de casa para ver o mundo. Olha o homenzinho aí redondo, bonito, observando o mundo. Enquanto caminhava, olhando à sua volta, descobriu muitas coisas redondas. Uma bola no chão e um sinal de trânsito. Ou seja, esse homenzinho redondo, ele está fazendo o quê? Ele está comparando, né,
com outros objetos que também são redondos. Olhou para cima, viu o sol e disse-lhe: Ah, tu és como eu. Agarrou pelo fio um balão azul que voava. Como era bonito, também ele era redondo. O homem redondo estava mesmo contente. Então aí esse homem redondo, não é? Avistou aí esse outro homenzinho. Mas eis que aparece uma estranha figura amarela. Quem será? Olhem aí. Ele disse: Sou o homem quadrado. Eu sou um homem importante, disse o homem quadrado. As coisas mais importantes são quadradas. Isso ele disse para o homem redondo. Os quadros que as pessoas têm em casa são quadrados. Os cubos com que as crianças brincam também têm a minha forma. A gente está olhando aí a forma do quadrado. Enquanto conversavam, aproximou-se outro homem, diferente, que logo se apresentou. Olá, amigos. Eu sou o homem retângulo. Eu sou o mais importante. As casas onde as pessoas moram são retangulares. O chocolate que as crianças gostam tanto tem a minha forma. Por isso, eu sou o mais importante de todos. A gente está percebendo aí, não é? Um quer ser melhor que o outro. E aí, o que foi que aconteceu? Eles brigaram. Um bateu no outro. Por quê? Porque uma forma queria ser melhor que a outra. E aí chega esse homenzinho aí, ó. Olá, amigos. Mas por que é que vocês discutem? Somos todos importantes. Tu, homem redondo, tu, homem quadrado e tu, homem retangular. Disse aí esse homenzinho. Eu sou o homem triângulo. E se nos pusermos de acordo, podemos fazer magníficos jogos. Então, aí a gente observa, né? Chegou o homem triângulo e tentou justamente mostrar que todos eles são importantes, que não precisam brigar. Eu, por exemplo, salto para cima do homem quadrado. E o que eu vou formar? Que linda casa! Então, olha só, com o homem triângulo e o homem quadrado, nós formamos uma linda casa. E eu tento saltar para cima do homem retângulo, disse o homem redondo. Então, vamos lá. O homem redondo vai saltar aí em cima do homem retangular, do homem retângulo. O que será que vai formar? Oh, uma árvore. Os quatro amigos tinham aprendido a jogar juntos. O homem retângulo e o homem redondo formavam uma lagarta. O homem triângulo e o homem retângulo tornaram-se num bonito baloiço, ou seja, formou aí um bonito balancinho. Desde aquele dia, os quatro amigos não deixaram de andar juntos. Então, aqui eu trouxe essa história, certo? Para a gente introduzir os conhecimentos das formas geométricas. Então, é uma história que pode ser contada por meio de fantoches, por meio de várias outras brincadeiras. É interessante que sempre traga a criança a tocar, a participar. É justamente por meio dessas interações é que essa criança ela vai começar a perceber o real significado do estudo das formas geométricas, né? Então, a partir dessas interações, ela vai percebendo quem é o homem redondo. O homem redondo é o círculo. Quem é o homem triângulo? O homem triângulo
é o nosso triângulo. Quem é o homem quadrado? O homem quadrado é o quadrado. E o homem retângulo é o retângulo. Então, são formas geométricas. Esse tipo de aprendizagem lúdica é muito importante nessa fase. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui, pessoal, algumas ideias bem bacanas para a gente trabalhar a questão da matemática lúdica. Bora lá para a primeira ideia. Observem essa imagem. Nós temos aqui uma corrida das formas geométricas. Então, após contar a história do comboio das formas, a gente pode introduzir essa brincadeira. Só ressaltar que nessa fase, na educação infantil, não há espaço para competição. Todos vão ganhar, e isso é muito interessante ressaltar isso. Então, a gente tem aqui a corrida das formas. Então, a cada jogada, a gente pode o quê? Ir associando. A criança vai jogar esse dadinho. Se cair o círculo, a criança que está no círculo, ela vai andar uma casa. Se cair o quadrado, vai andar essa criança que está no quadrado. Se cair o triângulo, vai andar a criança que está no triângulo. Ou retângulo, vai andar essa outra criança. Então, assim, é interessante que sempre haja esse momento de diversão. Até porque a gente defende justamente que na educação infantil a criança ela aprende brincando. Então, é muito importante essa participação deles nessas atividades. Prosseguindo. Olha essa outra atividade bem bacana. A criança vai fazer a sobreposição, certo? De acordo com as formas. Então, aí, em casa mesmo, por meio de um papelão, ou na escola, como a gente está no momento de pandemia, pode ser feito com o auxílio do papai e da mamãe. Você vai fazer os recortes com as formas e pedir para a criança fazer o quê? A sobreposição. Uma atividade como essa, ela é muito indicada para crianças de 0 a 3 anos. Elas amam, elas gostam bastante. E nessa atividade, ela já vai se familiarizando com os contornos, com as formas. Então, já é interessante, por exemplo, essa criança. Que figurinha é essa? Coração. Então, coloque na forma do coração. E o círculo? E o triângulo? É sempre a gente estar fazendo, instigando a criança a estar sempre participando. Só lembrando que não pode ser uma atividade exaustiva, muito longa, até porque a criança ela se dispersa com muita facilidade. Então a gente precisa o quê? Prender a atenção delas. Então a gente prende a atenção delas com atividades de certa forma curtas, como essa da sobreposição. Olha essa outra aqui com essa criança. Também é uma atividade que ela vai o quê? Ela vai associar, de acordo com a fichinha, com a forma geométrica, ela vai colocando de acordo com o seu contorno. Também é indicado para crianças de 0 a 3 anos. É muito importante esse momento aí. Elas gostam também bastante. Interessante também falar sobre a questão das cores. É muito bom que essas brincadeiras tenham cores fortes, cores que chamem a atenção dessa criança. Olha que interessante essa outra brincadeira, que pode ser feito agora em casa. Então, você, papai, mamãe, olha essa amarelinha das formas. Como vai funcionar essa amarelinha das formas? Então, nós colocamos aí, certo? Fizemos um dado e cada face desse dado tem uma forma, ou seja, o triângulo, o quadrado e o círculo,
certo? E aí, conforme a criança, e observem com relação às cores, né? O triângulo está na cor azul, o quadrado está na cor rosa e o círculo está na cor verde. Então, toda vez que a criança, é interessante que se faça criança com o papai, a mamãe, se tiver um irmão também é bacana. E anotar isso em uma planilha. É indicado tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental, anos iniciais. Como que jogamos? Então, a cada jogada é feito, é lançado, né, o dado. Se cair, por exemplo, o triângulo, então vai a criança, o papai e a mamãe irão pular. Não pode pular onde tem o triângulo. Então ela vai e volta passando pela amarelinha sem tocar no triângulo. Certo? É uma atividade bem divertida e bem prazerosa também. Pode ser feita em qualquer ambiente e chama também a atenção dessa criança, porque quando passar lá o dado, que forma é essa? É o triângulo. Qual a outra forma? É o quadrado e assim por diante. Eu trouxe aqui um videozinho falando sobre as formas geométricas. Vamos assistir? Eu sou o trem das formas. Tchu, tchu, tchu. Eu sou o trem das formas. Senhor Círculo, Senhor Círculo, você é tão redondo. Você pode no chão rolar. Você pode no chão rolar. Senhor Círculo, você é tão redondo. Você pode no chão rolar. Você pode no chão rolar. Senhor quadrado, bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados e seus quatro cantos também. Senhor quadrado, bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados e seus quatro cantos também. Senhor triângulo, você é igual a uma pirâmide, se junte ao meu trem, como o Senhor quadrado fez. Senhor triângulo, você é igual a uma pirâmide, se junte ao meu trem, como o Senhor quadrado fez. Senhor estrela, para o céu está a olhar. Seus amigos pela noite vamos no alto encontrar. Senhor estrela, para o céu está a olhar. Seus amigos pela noite vamos no alto encontrar. Senhor retângulo, junte-se a nós também. Meus vagões são confortáveis e da mesma forma que você. Senhor retângulo, junte-se a nós também. Meus vagões são confortáveis e da mesma forma que você. Senhor oval, bom dia, como está você? Seus amigos estão a bordo, junte-se a eles também. Senhor oval, bom dia, como está você? Seus amigos estão a bordo, junte-se a eles também. Adeus, crianças!
Então, olha que bacana, não é? Olha que interessante essa abordagem, utilizando a música. Também é muito bom para fazer essa associação, para a criança também conseguir fazer essas assimilações. Observem o seguinte, aqui também é um outro exemplo de atividade, certo? É a sequência das formas. É indicado para a criança a partir de 4 anos de idade, certo? Então, aqui, ela está fazendo o quê? Ela está associando de acordo com a sequência que a professora vai entregar, e aí ela vai colocando. Eu gravei um videozinho bem bacana para vocês de como fazer essa atividade. Vamos lá? Tá travando um pouquinho, então eu vou falar aqui o que seria, mais ou menos. Então, observem. Aqui eu coloquei, certo, um exemplo de uma sequência. Começando com estrela, na cor azul, o círculo na cor vermelha, o coração na cor verde, a gente tem o quadrado aí que está na cor amarela e o triângulo que está na cor preta. Então, é colocada essa sequência e aí eu coloquei algumas, certo? Coloquei aqui algumas formas. É justamente esse exemplo aqui, ó. E aí a criança, você coloca e aí ela vai procurando a estrela, certo? Esse formato aqui, estrela. A estrela está na cor azul. Então, onde é que está a estrela? A gente faz essa associação. O círculo vermelho, da mesma forma. Prosseguindo aqui no vídeo, eu vou mostrar justamente essas duas sequências. E observem que nessa atividade aqui, eu procurei colocar o círculo de duas cores diferentes, ó. Tanto o círculo, que aqui está na cor marrom, nessa sequência, e aqui está na cor vermelha. Então, a criança, ela vai observar o círculo, mas ela também deve fazer o quê? Comparar de acordo com as cores também. Do mesmo jeito, foi o coração. Olhando aqui para o coração. Nessa primeira sequência, eu coloquei o coração sendo verde. E já aqui, o coração está na cor rosa. Então, é uma atividade bem bacana, que pode ser feito no ambiente escolar, mas nesse momento de pandemia, os pais podem fazer essa atividade. É bem interessante, é interessante que se coloquem cores, tá bom? Que é que chame a atenção da criança por meio das cores também é importante. Então, aqui, ela já vai começar a compreender o que a gente vê de acordo com o contorno, né? A gente tem a estrela, o círculo, o coração, o triângulo, o retângulo e o quadrado, certo? Então, é sempre fazendo isso. É uma atividade que, a partir dos 4 anos de idade, a criança ela já pode começar a ser aplicada para essa criança, esse tipo de atividade. Prosseguindo, pessoal, aqui nós temos o chamado quebra-cabeça de figuras geométricas. O que é isso? Essa ideia é para um primeiro contato, certo? Com as figuras. Ensinar tanto sua forma quanto o seu nome. Então, nesse primeiro contato, é interessante se fazer por meio dos quebra-cabeça de figuras geométricas. Então, as crianças, elas adoram os quebra-cabeças. E eles são fáceis de serem encontrados aí em lojas de brinquedo, caso os pais ou a professora não queira confeccionar. Então, você também pode criar aí
seus próprios quebra-cabeças, de uma maneira o quê? Divertida, usando aí os desenhos feitos pelas crianças e cortados em diferentes figuras geométricas, ou seja, aqui a gente tem um exemplo, não é? Do circo. Vamos colocar aqui o exemplo do circo. Aqui foi feito apenas em um pedaço de EVA, cortado, e pedido para a criança montar esse quebra-cabeça. Observem que já a partir dos 3, 4 anos, ela já inicia, né? Ela já vai observar que aqui é o círculo, que essa cor rosa, ela não se encaixa com essa cor azul. Ela vai se encaixar com todas as outras cores. E isso é interessante sempre falar para a criança. E elas gostam bastante. Ou pode confeccionar, como é esse caso, pode comprar pronto, ok? A gente trabalha muito as formas geométricas e os contornos dessas figuras. Então, é sempre legal estar instigando, perguntando o nome dessa figura. O que ela se parece? Esse círculo parece com o sol? Parece com o contorno da pizza que o papai ou a mamãe comprou? E esse triângulo? Parece com o quê? Parece com um pedaço da pizza? Tudo isso é interessante, certo? Tudo isso chama muito a atenção dessa criança. Aqui eu trouxe uma atividadezinha, certo? Que a gente faz também, certo? Auxiliando a criança, certo? Como, a depender da idade, algumas crianças não terão domínio da leitura, aqui eu coloquei colorido. Então, a gente lê para essa criança, não é? Colorir no tapete, a gente tem aqui um tapete bem bonito, o tapete das formas geométricas. Então, de acordo com cada forma dessa, você vai colorir. Então, a gente vai pedir para a criança pintar de acordo com a cor. Por exemplo, essa primeira figurinha aqui, eu tenho o quadrado. O quadrado está na cor vermelha. Então, você pede, onde é que está o quadrado no tapete? Conversa com a criança. E aí ela vai o quê? Vai apontar. É interessante que se tenha já a forma geométrica, porque aí ela vai também fazer essa associação com muito mais facilidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui o quadrado. Então, a criança vai vir e vai pintar o quadrado bem bonito. O círculo. Observem que o círculo ele está de diferentes tamanhos. Mas o círculo vai ser o que? Na cor a cor amarela, perdão. Então, a criança vai vir e vai pintar. E o retângulo? O retângulo tá na cor verde. Então, nós vamos vir aqui, vamos pintar. Olha o retângulo aqui, ó. São 4 partes e 4 cantinhos. Então, a criança vai vir e vai pintar todo o retângulo, bem bonito. E o triângulo, que está na cor azul. Onde é que estamos vendo aqui o triângulo? O triângulo parece, ó, um pedaço da pizza. Olha aqui o triângulo. Então, depois de pintar, você vai pintar. Aí depois que a criança terminou, a gente vai mostrar. Olha como ficou bonito o seu desenho. Olha como ficou bonito o seu tapete, bem colorido. Depois, vai pintar a quantidade de formas que tem nesse tapete. Olha que interessante essa atividade. Ela trabalha tanto as formas geométricas quanto a quantidade. Então, a criança já vai fazendo essa associação, as formas e a quantidade. Ou seja, os conhecimentos matemáticos, eles não devem ser trabalhados de formas separadas, não. É sempre interessante fazer essa integração. É sempre interessante fazer essa associação. Observem aqui, ó. A criança vai contar quantos círculos.
Ela vai contar, eu tenho aqui. Vai contar e vai pintar a quantidade de círculos. Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela vai olhar. Quando eu tenho 8 círculos, pode ser que essa atividade demore um tempinho, tá bom? Até porque a criança ela vai começar a pensar, ela vai expressar os pensamentos e os sentimentos dela. Então, é interessante sempre fazer essa pausa e ter cuidado. Então, aí, sabendo disso, ela vai o quê? Pintar de acordo com a quantidade. E olha que bacana, não é, pessoal? Então, essa atividade, a gente vê que ela trabalha justamente tanto a parte de numeração, como a parte das formas geométricas. E aí, no final, diz assim, continue a sequência. Então, tem aí círculo, círculo e triângulo. Então, aí a criança, ela vai o quê? Continuar a sequência de acordo com ela. Então, é interessante que ela faça desenhos, que ela pinte, que ela coloque a imaginação dela justamente nessa atividade. Ok, pessoal? Então, lembrando, é uma atividade que pode ser feita e deve ser feito, certo? Nesse momento de quarentena, de pandemia, com auxílio da professora e dos pais. Então, é muito importante a participação dos pais nesse momento. Então, a gente vê aqui a questão dos números, certo, pessoal? Eu tinha falado aqui sobre a questão das formas, as formas geométricas, né? A importância do estudo das formas geométricas na educação infantil. E agora a gente vai falar sobre a questão dos números. A gente tem aí os números sendo apresentados com os dedinhos. Então, é muito importante, sempre que for dito a questão do número, a criança fazer essa associação com os dedos, com as suas mãos. Então, vamos lá. O trabalho com os números, né? Na maioria das escolas infantis, ele baseia-se basicamente no reconhecimento dos algarismos, né? Então, alguns professores, eles esquecem da importância da exploração da variedade de ideias matemáticas que existem, né? Então, toda criança, ela passa por descobertas. Ela precisa mexer, ela precisa experimentar, tocar, para poder, assim, conhecer o novo. Então, ela necessita do quê? Do concreto. Por isso que é importante sempre haver algo para a criança tocar, para ela observar, né? Então, é muito importante que esse concreto justamente para organizar os seus conhecimentos. Então, no qual aí ele é adquirido naturalmente através desse contato. Ou seja, é uma construção que resulta aí das ações da criança com o mundo. Então, por exemplo, a criança na faixa de 2 e 7 anos, ela está construindo aí a conservação do número. E para isto, ela necessita do contato com materiais concretos, né, que precisam tocar, que precisam manipular e experimentar. Então, se dermos a uma criança pequena, né, vários cubinhos de madeira, a primeira reação dela vai ser o quê? Vai ser pegar, virar, bater um com o outro e, por fim, vai atirá-lo longe. Então, nesta situação, ela pode reconhecer aí o objeto, construir um novo conhecimento por meio desse reconhecimento do objeto. Então, para isso, ela necessitou perceber esse objeto para agir sobre ele. Então, organizando suas percepções e relações entre formas, entre pesos, entre tamanhos. Então, uma criança um pouco maior, não é? Colocando aí já um outro exemplo, a qual já fez esse tipo de relação, não é? Ela já vai partir para um novo conhecimento. Que conhecimento seria esse? É o da classificação.
a qual ela já é capaz de perceber aí semelhanças e diferenças. Então, o exemplo é o trabalho com os blocos. O importante é deixá-lo ao alcance da criança. Então, a criança ela vai começar a observar aqueles bloquinhos, certo? Com números, e vai começar a explorar esse material. Assim que manteve um bom contato, nós podemos lançar alguns o quê? Desafios. Dê uma peça como esta. Né? A professora pode pedir. Me dê uma pecinha igual a essa. Dê mais uma como essa. Agora separe aí os parecidos. Existe outra maneira de separá-los? Podemos separar eles de outra forma? Então, olha como é bacana instigar essa criança maior a manipular, explorar esses materiais matemáticos. Então, o importante é que a criança, ela vai criar estratégias em que ela vai perceber que existem os grupos das cores, de acordo com os tamanhos, das formas, certo? Isso é muito legal, justamente trazer vários objetos e ela ir juntando cada objeto igualzinho ao outro, de acordo com o tamanho, de acordo com a cor ou com a forma. E aí, na parte de seriação, não é? É onde a criança, né, a qual ela explora a construção da série. Por exemplo, de uma atividade é formar fila por tamanho dos alunos. Por exemplo, do maior para o menor. Propor atividades com diversos tamanhos de cabo de vassoura, para pedir para a criança ordenar, de acordo com o menor para o maior. Então, o trabalho levando em consideração a classificação, seriação e essa quantificação, eles são decorrentes justamente das relações que a criança faz com os objetos. Então, estas atividades, elas auxiliam a criança na construção do número, a relacionar esse número com a quantidade. Então, é interessante a gente sempre fazer essas apresentações, certo? Primeiro mostrar para a criança o objeto, pedir para ela selecionar de acordo com o tamanho, com a forma, com o peso, certo? Então, através da atividade lúdica, a criança ela vai construir símbolos. Elas devem ter a oportunidade de inventar essas relações matemáticas, né? Em vez de simplesmente entrar em contato com o pensamento pronto e acabado, né? Então, a criança ela precisa o quê? Construir, levantar hipóteses, ela precisa inventar. Então, essas estruturas mentais com relação ao número, ela é bem formada em torno dos 5 para os 6 anos, né? Então, a partir dos 5 anos, a criança ela já começa a ter essa questão dos números bem formada, possibilitando aí a maioria das crianças a conservação desse número. Então, ela não está suficientemente estruturada, né? Antes dos 7 anos, ela não é tão estruturada, né? Então, para permitir que a criança ela entenda que todos os números consecutivos, eles estão conectados pela operação de mais um, né? Ou seja, eu tenho o número 1, eu tenho um outro número, tem o número 2, que é o quê? É o número 1 com mais um outro número. Então, a criança, ela está se preparando para formar esta estrutura, né? E isso é possibilitado por meio dos jogos, por meio das brincadeiras. Então, por isso que a atividade lúdica, né, o contato com diferentes materiais, ele é tão importante na educação infantil. Então, as brincadeiras, construções e jogos, né, que fazem espontaneamente, levam justamente a grandes descobertas. Então, através dos jogos, eles construíram aí um pensamento produtivo e um raciocínio lógico muito bom, né? Eles terão melhores condições para enfrentar aí situações novas e envolver-se com essas aplicações. Então, a brincadeira não é apenas o brincar por brincar, né? A brincadeira ela tem um significado. Então, com a criança pequena, nós devemos começar trabalhando com quantidade. Atividades que envolvam a noção do mais um,
Então, a Pro tem aqui uma bolinha, me dê mais uma. Então, só através do concreto, ela vai poder perceber que dentro do 3 tem o número 2, que dentro do 2 tem o número 1, certo? Então, são atividades lúdicas, são atividades prazerosas. Então, um exemplo para esta assimilação são esses jogos de compra. Então, grupos que façam a rodinha no centro, colocamos vários pauzinhos de picolé e um dado com a quantidade 1. Então, a gente sugere à criança, cada uma respeitando a sua vez, que jogue o dado e compre a mesmo tanto de pauzinho que o dado indicou. Por exemplo, a criança joga o dadinho, se cair lá duas bolinhas, ela vai poder pegar o quê? Ela vai poder comprar 2 palitinhos de picolé. Então, após essa compra, o professor ele pode, né, explorar quantos pauzinhos de picolé o João comprou, quantos pauzinhos de picolé a Ana comprou, né? Então, o professor aí, nesse momento, né, o mediador, ele auxilia muito nesse tipo de atividade. Então, a gente observa que é legal, é muito bacana essas atividades lúdicas. Um outro exemplo, né, de jogo é o jogo do tapa certo, né? Como é que é esse jogo? As crianças elas vão confeccionando várias mãozinhas de cartolina com um pauzinho de churrasquinho. Que é a mesma proposta que façam o quê? Uma rodinha no centro e várias frutas desenhadas. Então, o professor, após explorar bem as gravuras, né, vai explicar direitinho. Que frutinha é essa? É uma maçã? É uma pera? É a melancia? Então, ele vai citar uma fruta e a criança, com a mãozinha, ela vai o quê? Pegar aquela fruta. Então, terminado o jogo, o professor vai lançar alguns questionamentos. Quantas maçãs eu comprei? Quantas laranjas? Então, por exemplo, se a professora falou, pegue 2 laranjas. Então, a criança vai lá com seu pauzinho e vai pegar 2 laranjas. Quantos limões? Vai lá com o pauzinho e vai pegar a quantidade de limões. E aí, no final, vai perguntar, tenho quantas laranjas? Tenho quantos limões? Né? Assim que a quantidade ela estiver bem assimilada para essa criança, o professor ele vai propor aí jogos intermediários que trabalham o número e a quantidade. Por exemplo, o jogo do bingo é muito bacana, né? Que trabalha aí, cada criança ela vai receber uma cartela onde o professor ele canta um número e com uma tampinha de garrafa o aluno vai marcando o número, a quantidade. Por exemplo, a gente pode colocar em uma cartela vários números, ou números ou a quantidade de bolinhas. E aí a criança ela pode ou pintar ou com uma tampinha fazer essa associação. É legal que não se tenham muitos números. No máximo 6 números, tá bom? Justamente para evitar que essa criança dispersa. Tá? Se tem a questão da dispersão. Então, pessoal, sobre a importância dos números, né? A gente vai observar aqui um pouquinho, conhecer sobre a família dos dedos. Vamos lá? Nós somos a família dos dedos. Papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está?
aqui estou, como é que vai? Então, olha que bacana, não é? A utilização dos dedinhos. A criança começa a associar o dedinho aqui com o número 1, 2 dedinhos com o número 2, 3 dedinhos com o número 3 e assim por diante. Aqui nós falamos sobre justamente associar cada número à sua definição, certo? Ao seu nome. Vamos lá conhecer? É bem bacana trabalhar esse tipo de conteúdo, é uma atividade lúdica também por meio da música. Agora eu vou ensinar para vocês como se escrevem os números. Começamos aqui, subimos e agora descemos por aqui. Que número é este? Ótimo! Vamos ver se vocês adivinham o próximo. Fazemos uma curva aqui e quando chegamos embaixo, uma linha reta para a direita. Que número é este? Isso mesmo! Este número se escreve assim. Uma curvinha por aqui e outra muito parecida por aqui. Vocês sabem qual é? O próximo número se faz assim. Uma linha reta até aqui, depois outra até aqui e para terminar, uma deste ponto para baixo. Que número é? 4! Ótimo! Vamos lá, outro. Linha reta para a esquerda, linha reta para baixo e agora uma curva. Assim. E este? Vocês sabem? Que número é? 5! Muito bem. Vamos ver se vocês sabem este. Começamos aqui, descemos e fechamos fazendo um círculo pequeno. Vocês sabem? Qual é? 6! Perfeito. O próximo número são linhas retas. Uma aqui, outra que desce por aqui e por último, uma pequenininha que corta por aqui. Já sabem qual é? 7! Sim. Vamos ver este. Começamos aqui e fazemos uma curvinha por aqui, depois outra nesta direção e subimos fazendo a mesma coisa. E este número é o... 8! Isso mesmo. Para o próximo número, temos que fazer um círculo aqui em cima. Quando terminarmos, descemos com uma linha reta. Qual é este número? 9! Muito bem. E por último, fazemos o 1, como de antes. Mas à sua direita, colocamos isto. Começamos aqui e fazemos uma espécie de círculo. Que número é este? 10! Muito bem. Ótimo. Então, pessoal, é interessante também que esse tipo de atividade, a criança ela possa manusear, pode ser feito por meio de tintas ou em uma vasilha com terra ou então farinha. A criança ela vai começar a colocar o contorno, realmente como se desenha esses números. Então, aqui eu trouxe também um exemplo, certo? Da associação dos números com algum objeto, certo? Nesse caso aqui com bolinhas vermelhas, que nós estamos chamando aqui com as maçãzinhas. Vamos lá?
é interessante, pessoal, justamente primeiro, certo, uma atividade como essa, é fazer a associação das figuras, é justamente fazer com que a criança ela perceba o que significa aquele objeto, no caso aí a maçã, apresentar também a imagem de outras figurinhas e colocar. Tá, o áudio ficou um pouquinho baixo, mas aí eu vou dizer para vocês. Se, por exemplo, se a gente colocar uma maçãzinha, vamos associá-la de acordo com as fichas. Então, por exemplo, eu terei aqui, qual a ficha representa uma maçã? Então, prosseguindo aqui, é justamente o que eu vou mostrar para vocês. Então, a criança vai pegar a quantidade de maçãs e vai fazer essa associação com cada fichinha. É justamente isso. O número 4, eu teria que colocar quantas fichinhas, quantas maçãzinhas. E assim por diante. Ou seja, a gente vai fazendo essa associação na educação infantil, das crianças de 4 a 5 anos. E aí elas já vão começando a observar a quantidade com os números. Para a criança menor que 4 anos, é interessante que vá pedindo apenas os materiais, né? A Pró tem uma maçã aqui, me dê mais 2 maçãs. Então, a criança ela vai o quê? Vai entregando essas maçãs. Então, aqui, pessoal, eu trouxe algumas atividades, certo? São 2 atividades para esse momento de quarentena. São atividades que serão feitas com o apoio dos pais. Então, trabalha muito a questão da criatividade da criança, além de, lógico, aperfeiçoar e melhorar a questão do convívio com todos dentro da casa. Quais seriam? Envolve muito a participação de todos da casa. Nós temos aqui o primeiro, que é a cama de gato. O que é a cama de gato? A cama de gato, ela é uma atividade em que a criança, ela testa o corpo no seu sentido espacial, né? Ele é ótimo incentivo para o sentido próprio, né? A criança, ela vai realmente observar o seu corpo, ela vai testar. Então, para brincar, você precisa o quê? De um barbante ou de um fio, né? E aí vai ser colado, certo? Alguns materiais. E aí, para montar a cama, você irá passar o barbante entre os troncos aí, pode ser dessa parede, por exemplo, formando o que a gente chama de uma teia. Então, em casa, você pode pregar na parede com fita crepe. E aí, depois de montar essa trama, você vai o quê? Chamar. Chame o pai, chame a mãe, o seu irmão, né? E aí, vocês vão o quê? Fazer essas brincadeiras. Então, o desafio é explorar esse espaço sem deixar aí tocar nessas teias, que é justamente o que a imagem aí está nos mostrando, né? A criança, ela vai passar de um lado para o outro aqui no corredor, sem tocar, sem que essas fitas, elas caiam. É muito legal. A diversão, ela é garantida para essa atividade. Então, uma dica que eu dou para uma atividade agora com a criançada na quarentena é cama de gato. Uma outra atividade é fazer com que a criança ela desenhe o mapa da sua casa, certo? O desenho ele deve mostrar todos os ambientes e os principais móveis da casa, como se tudo estivesse sendo visto pela criança. Observem que o desenho ele é essencial para o desenvolvimento infantil. Então, além de ser uma atividade muito divertida, ele é uma forma de comunicação. Então, é por onde a criança ela vai expressar seus sentimentos,
suas ideias e suas vontades. Sobretudo quando ela ainda não consegue se expressar por meio da linguagem oral. Então, o desenho é muito importante nesse momento. Então, quando a criança ela desenha, ela vai criar pontes entre o seu mundo imaginário e o que é real. Então, vai externar aí as suas visões de mundo. Então, por meio do desenho, é possível perceber, por exemplo, se a criança ela é tímida, se ela tem autoconfiança e também quais os interesses dela. Então, o que ela gosta, né? Porque geralmente a criança ela desenha o que gosta, né? Ou então o que lhe assusta. Então, na escola, o desenho ele não deve ser desvalorizado e nem tampouco limitado. Então, é necessário que ele seja visto como um recurso muito importante, né? Especialmente para a educação infantil, onde ele deve ser uma atividade sempre presente, né? Afinal de contas, muitas crianças desenham para mostrar o quê? O que elas sentem, o que elas estão sentindo. Então, pessoal, ter um espaço do desenho com atividade é fundamental, justamente para esse desenvolvimento cognitivo, emocional e social dessa criança. Então, além de desenvolver o senso de observação, de percepção, forma e textura. Então, essa criança, essa atividade, né? Aqui eu coloquei um exemplo de um desenho, né? Realizado por uma criança da educação infantil. E aqui ela está mostrando, né? Ela está mostrando aqui suas emoções. Ela colocou aqui no papel justamente o que ela sente. Então, nós pais, professores, nós não podemos, de certa forma, colocar para a criança que ela tem que desenhar de uma forma ou de outra, não. É um momento livre. A criança ela é livre nesse momento para expressar os seus sentimentos. Então, por isso que é importante que o desenho ele faça parte do ambiente escolar. Que o desenho ele também faça parte das atividades. É isso? Então, não importa se esse desenho, no caso aqui eu coloquei uma atividade para a criança desenhar o mapa da sua casa, né? Como que ela vê esse ambiente? Como é os móveis dessa casa? E ali ela vai colocar a imaginação dela, certo? Naquele papel. É importante também nesse momento que os pais também desenhem. Se estão em um outro ambiente sem ser a sua residência, que desenhe esse ambiente, desenhe um ambiente que você gosta, ou então lembrem da escola e desenhem a escola. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, certo? Do meu estágio, que tem na forma de extensão da Uninter. Então, eu agradeço muito, certo? A atenção de vocês. Então, esse vídeo, só recapitulando, ele falou um pouquinho de algumas atividades, certo? Que eu posso trabalhar, atividades ligadas à matemática. E também eu trouxe aqui para vocês, certo? Algumas dinâmicas que podem ser aplicadas nesse momento de pandemia. Então, um grande abraço para vocês. Tchauzinho, agradeço. Tchau.